Estamos de volta com o seu programa Vida e Saúde. Você está acompanhando o programa Vida e Saúde, agradeço pela sua companhia. E agora a gente vai falar sobre uma caminhada que aconteceu em Caxias, saindo ali da Praça Vespasiano Ramos, pelo centro histórico da cidade, alertando a população sobre o diabetes. E esse é um dos temas que a gente vai abordar também na entrevista, mas veja aí como foi a caminhada. A concentração foi na Praça Vespasiano Ramos e em seguida todos saíram pelas ruas do Centro Histórico de Caxias, anunciando a importância da prevenção contra a diabetes, que é uma doença causada pela produção insuficiente de insulina, hormônio que regula a quantidade de açúcar no sangue. No Dia Mundial do Diabetes, 14 de novembro, a Associação Caxiense de Assistência e Proteção ao Diabético chamou a atenção da sociedade. A Organização das Nações Unidas, muito preocupada com o grande número de diabéticos no mundo, que chega a ser de aproximadamente 400 milhões, decidiu que dia 14 de outubro, ou dia 14 de novembro, desculpa, seria o Dia Internacional do Diabetes, do combate ao diabetes. E por que dia 14? Porque dia 14 é o dia do nascimento do cientista que descobriu a insulina, que é o medicamento mais eficaz no tratamento ao diabetes. Neste domingo, dia 17 de novembro, na Feirinha da Gente, haverá a abertura de um evento Caxias na luta mundial contra o diabetes. Domingo nós temos uma ação na feirinha, onde nós vamos ter aferição de pressão, de glicose, de glicemia, aliás, e vamos tirar a dúvida das pessoas que nos procurarem na feira. No Brasil, 17 milhões de pessoas de 20 a 79 anos são diabéticas, segundo a Federação Internacional dos Diabéticos. Estima-se que em todo o mundo 463 milhões de adultos sejam diabéticos. Esse número chega a 32 milhões somente nas Américas Central e do Sul. Em Caxias, o programa Saúde na Escola desenvolve ações em mais de 90 escolas do município, para evitar que crianças sejam acometidas pela doença. E o PSE, junto com a Associação dos Diabetes de Caxias, a gente desenvolve orientações educativas, através de informações nutricionais para os alunos, para que eles possam também ter o conhecimento do que é ser uma pessoa diabética. Através do programa Saúde na Escola, que é o PSE, entramos em parceria com a Associação dos Diabéticos e juntos estamos dentro da escola fazendo um trabalho de prevenção através de informação. A caminhada foi encerrada na Praça do Panteão, onde aconteceu um aulão. Quem participou da ação acredita que o alerta surte efeito. De vez em quando fazer algum exercício físico, controlar a sua alimentação, por causa que a diabetes ela não é uma doença assim muito fácil de ser controlada. Hoje o hábito alimentar irregular, ele gera algumas doenças e o diabetes ele pode ser identificado através de sintomas básicos, como tonturas, quedas de pressão, estresse. Então tudo isso a gente tem que investigar e é importante que seja de forma precoce. E olha só, nós continuamos falando de diabetes, agora só que na sala de entrevista. Vamos para lá. Olá, e na nossa sala de entrevista nós recebemos aqui a enfermeira Marilene Silva, que retorna aqui ao nosso programa. Muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo aqui, ter aceitado aí o nosso convite. A enfermeira Marilene Silva é da UBS São Francisco e está aqui para a gente conversar sobre esse assunto, porque agora no último dia 14 de novembro foi o Dia Mundial de Luta contra o Diabetes e a gente vai entender um pouco mais como é que essa doença se manifesta e o que a gente pode fazer para se prevenir, porque todo mundo está sujeito a essa doença. Vamos compreender aqui. Muito obrigado mais uma vez. E a gente começa pelo básico, né? O que vem a ser diabetes, né? Boa noite a todos. Boa noite. Sim, nós podemos ressaltar que a diabetes é uma doença crônica, né? Uhum. E que ela acomete uma boa parte da população, né? Sendo que muitas pessoas elas não entendem e nem sabem e nem têm consciência de que elas estão acometidas com a doença. Às vezes a pessoa já nasce com essa doença? Sim, nós temos alguns tipos de diabetes, entre elas a tipo 1,
onde o ser humano nasce com a doença, né? Ou adquire na adolescência, né? Ela pode vir acometida da doença desde que nasce e ela pode adquirir sendo que, podemos dizer assim, hereditária, né? Sim. Então, se mãe, pai, vô ou avó, independente de paterno ou materna, essa pessoa ela pode adquirir essa doença ou herdar, né? Da infância ou na adolescência. Quer dizer, então, no caso da pessoa que adquire ela ao longo da vida, é o tipo 2, no caso? Exato. Nós temos a tipo 1, que você nasce com a doença ou herda, sim, né, na adolescência, e nós temos a tipo 2, que são pessoas que adquirem, né, no decorrer da vida. Muita gente acha que só o fato de estar ao lado de uma pessoa diabética ela vai pegar a diabetes. Não tem nada a ver, né? A diabetes, ela não é transmissível. Não é transmissível, assim. Não é pelo ar que a gente pega ela. Você não pega a diabetes. Você adquire a diabetes. O que é adquirir a diabetes? Como seria isso? Como é que isso acontece, né? Pode acontecer de você adquirir a diabetes no decorrer da sua vida com hábitos alimentares, péssimos hábitos alimentares, né? E a deficiência de não ter hábitos saudáveis, como o exercício físico, né? Também pode ocasionar. Nesse caso, a pessoa que ela ingere muito ou muito açúcar ou muito sal, é isso? Como é que funciona isso? Na verdade, só açúcar, no caso? Açúcar, né? Açúcar. Porque, na verdade, a diabetes ela é uma grande quantidade de açúcar no sangue, né? E você que nasce com a doença ou adquire até na infância, você tem uma dificuldade, o seu organismo tem a dificuldade de fazer a quebra do açúcar, né? Ou seja, nós temos um hormônio chamado de insulina. E esse hormônio, quando há carência no seu organismo desse hormônio, tem uma dificuldade de fazer a quebra desse açúcar no seu organismo. Aí quer dizer que acumula açúcar no sangue. É uma grande quantidade de açúcar no seu sangue. Tá vendo? Né? E se a insulina não fizer a quebra desse açúcar, infelizmente vai acometer nos seus órgãos, né? Onde você pode ter um AVC, né? Que é o derrame, onde você pode ter a dificuldade de irrigar, o sangue não faz a irrigação nos membros inferiores, onde você pode ter um ferimento, onde você pode ter a perda dos membros inferiores, no caso, um ferimento. Uma pessoa acometida por diabetes, ela não pode nem se cortar, né? É até complicado um corte na pessoa. Exatamente. É difícil cicatrizar realmente, né? A cicatrização de algum ferimento no diabético é muito mais difícil, né? No caso, né? Do que numa pessoa que não é diabética. Eu vou citar aqui alguns números. Ó. No Brasil, 17 milhões de adultos de 20 a 79 anos pessoas estão acometidas. São mais de 17 milhões. Eu não estou falando de 1.000 pessoas, não. É milhões. É muita gente. É muita coisa. E no mundo são mais de 400 milhões. Milhões de pessoas acometidas. Nossa Senhora. É verdade. Nós somos o quinto. Isso. O quinto no mundo. O quinto país no mundo com mais pessoas acometidas com a doença de diabetes. Então, assim, gente, a diabetes, ela pode ser prevenida, né? E quem já tem a diabetes pode ser controlada. Pode, então, o que precisa? Sim, com certeza. Então, o que nós precisamos fazer para controlar essa doença? Nós precisamos, em primeiro lugar, entender que eu sou doente. Às vezes a pessoa não quer admitir que está doente, né? Tem muita gente que não entende que a diabetes é uma doença crônica, é uma doença que leva à morte, né? Então, assim, para você entender melhor o estilo da doença, você tem que entender que você, em primeiro lugar, aceitar que você está doente. Em segundo lugar, entender... Partir para cima da doença, que é... Exatamente, que você pode derrotar a doença. Você é mais do que a doença. A doença não é mais do que você. Nesse caso, quando eu falo partir para cima da... Aí é o caso de praticar atividade física. Exatamente. Passar por uma avaliação e começar a fazer atividade. Em primeiro lugar, entender que você está doente. Em segundo lugar... entender que você tem que ter um hábito saudável, né? Nesse caso, com relação à comida, ele vai ter que... É um profissional mesmo... É bom que o profissional mesmo da nutrição dê essa orientação? Ou a pessoa mesmo sozinha... Não, o nutricionista é fundamental na vida... Nessa hora, né?
do diabético. Então, assim, hoje, nós temos aqui em Caxias o NASF. Dentro do NASF, nós temos nutricionista e psicólogo, que são pessoas que vão fazer parte da vida do diabético. E esses profissionais, eles já estão dentro da UBS, não já? Sim, nós temos dentro da UBS os profissionais do NASF, que é onde nós... É o Núcleo Ampliado de Saúde da Família, Exatamente. Né? Eles assistem, eles ajudam, dão suporte dentro da UBS? Dentro da UBS, nós temos esses profissionais que assistem, né, a nossa população. No caso aqui, vamos para os sintomas, assim, como é que eu percebo que eu estou começando a me transformar numa pessoa diabética, né? O diabetes é uma doença que, para você entender que você está acometido, demora um tempo. Então, eu digo, a prevenção seria fundamental. Às vezes a pessoa está diabética e não sabe, né? Exatamente. Existem muitas pessoas diabéticas hoje, né, em Caxias. Vou falar a nível de Caxias, né? Hoje em Caxias nós temos muitas pessoas diabéticas, até jovens, né? Pessoas que nunca imaginaram estar diabético e estão diabéticos. Por quê? Porque a alimentação da população hoje é uma alimentação ruim. Né? As pessoas, hoje as pessoas não se preocupam em se alimentar saudavelmente. Então você vai para a rua, você come um sanduíche, come um cachorro quente, você chega em casa, você come uma fritura, né? Você come uma massa. Então, assim, tudo dentro do organismo, todo tipo de massa dentro do organismo se transforma em açúcar. Pizza. No caso, arroz também vai se transformar em açúcar? Pizza, arroz, macarrão. Então, nada disso demais. Tudo é pão. Tudo demais, eu costumo dizer que é demasia. Então, se eu me alimentar, não que você não possa comer um sanduíche, ou uma pizza, ou um hambúrguer, ou uma lasanha, pode. Só que nós podemos comer moderadamente, né? E se eu sei que no futuro eu posso ser uma pessoa diabética, então, o que é que eu tenho que fazer? Me prevenir. Como é que eu me previno, enfermeira Marilene? Eu me previno, em primeiro lugar, fazendo os meus exames, né? Que são os meus preventivos. São fáceis de... Fácil de fazer. Me parece que tem até na feirinha ali da gente, né? Sim, nós temos a feirinha da gente, que é todos os domingos. Tem, né? gente lá fazendo. Na Praça do São Sebastião. Não, do São Benedito, desculpa. Exato. Onde nós temos as equipes das UBS que estão sempre presentes todos os domingos, né, fazendo os testes de glicemia e aferição de PA, né, de pressão. Um dos exames é aquele que a gente tira aqui do sangue. Sim, é o sangue, teste, né? exatamente. São os testes de glicemia capilar que você faz com o glicosímetro e você sabe, naquele momento, se você é diabético ou não, se você está alterado. Né? Na hora. Você o resultado sabe, sai na hora. Qual é a taxa ideal, assim? Nós costumamos dizer que para você estar diabético, acima de 120, 125. Já tem que levantar uma preocupação. Nós poderíamos dizer pré-diabético, 125. Você estava até colocando aqui para a gente, teve uma ação no bairro São Francisco, que uma pessoa lá, ela estava quase morrendo e não sabia, não era? Exato. Nós fizemos uma ação, né, em alusão ao Novembro Azul, na Praça do Bacuri, né, do bairro Bacuri. E nós tivemos uma surpresa. Uma surpresa, porque nós conseguimos uma grande população de homens, né, que é muito difícil. Reunir um monte de... Reunimos essa população masculina. É fácil, não é difícil, não. Marca um jogo de futebol para você ver o que acontece. E fomos surpreendidos por um idoso de 65 anos que a glicemia dele estava 485. Ou seja, ele estava com a glicemia muito alta. Né? Nós podemos dizer que esse idoso ele estava a ponto de... Vamos aqui, 300% acima. Alto, exatamente. Acima do normal, né? Estava quase. Isso. E nós o encaminhamos para o Hospital Geral para que ele fosse medicado e também até mesmo internado, porque acima de 400, nós já temos a preocupação da pessoa entrar em coma, porque um diabético com a glicemia acima de 400, ele pode entrar em coma. E assim, com
todo respeito à pessoa, ela é um morto-vivo, ele tá sem saber que está com a problemática. Exatamente. E ele não estava sentindo nada, inclusive estava até dançando. Não estava sentindo nada. Rapaz, incrível. Achando que estava vendendo saúde. Exatamente. E, tá vendo aí, às vezes... E até então, ele nem sabia que era diabético. Ou seja, é um idoso de 65 anos que ele não tinha noção da doença. Ele não sabia que ele era acometido da doença de diabetes, o diabetes, né? Então, conclusão, nós sabemos que a população ela tem que ter uma consciência de que a qualquer momento você pode ser um diabético. Então, nós temos que ter o hábito saudável, nós temos que entender que nossa alimentação tem que ser saudável. O que seria uma alimentação saudável? Boa pergunta. Né? Vamos lá. A alimentação saudável seria o quê? É você diminuir a quantidade de gordura, a quantidade de sal, frituras, a quantidade de comidas em excesso, como massa, pizza, lasanha, sanduíches, deixar os fast food para... Eu acho que eu tô no caminho correto aí. Eu já tirei muita coisa aí eu diminui carne, diminui 90%, carnes, né? Estou comendo menos arroz. Isso aí tudo ajuda. Vou tirar mais o açúcar, porque realmente tudo isso aí... E muita gente também aumentar as frutas, né? Aumentar a fruta, né? Exatamente. A ingesta de líquidos, né? Você tem que ingerir líquidos como água. A água é fundamental na vida de qualquer pessoa. Sabe uma coisa que eu estou observando? É que, assim, nós começamos a trabalhar em ambientes ambientes fechados. Exato. E o ar-condicionado, ele inibe, assim, ele faz com que a gente ingira menos água. Menos água. Verdade. Isso acaba prejudicando a nossa saúde, saúde, não é? Isso é prejudicial. Até mesmo porque... E às vezes a gente prefere o cafezinho e aí distrai a mente da gente e não toma água. Porque, na verdade, o café, ele inibe tanto a fome como a sede. Olha aí. Então, assim, nós sabemos, eu acho que para todo mundo isso, que a água é fundamental no nosso organismo. Ela só representa 70% do corpo. 70% do nosso organismo deve ser de ingesta hídrica. A gente precisa da água ingesta hídrica. Então, assim, nós precisamos da água, nós precisamos do exercício físico, nós precisamos nos hidratar. Então, nosso cabelo, nossa pele, nossa unha, todo esse aparato, ele necessita da água. Eu estava vendo aqui, tem até uma glicose emocional. Assim, a pessoa, problemas relacionados... Pessoa que tem problema emocional pode ser acometida? Como é? Na verdade, é assim. A pessoa que é diabética, ela agrava ainda mais quando o seu emocional está abalado. Quando a pessoa é diabética, ela não pode ter emoções fortes, porque a glicemia sobe. Nem raiva demais. E nem felicidade demais. Nem alegria demais. Exatamente. Fica se controlando. Então, assim, você que é diabético, você tem que entender que você tem que ter uma vida moderada. Porque tanto a raiva quanto a alegria, ela traz para você... Em excesso, ela traz para você um malefício. Daqui a pouco está dando problema no coração. Exatamente. Tem que ter cuidado, realmente. É verdade. Mas eu estava vendo aqui também que a gente já deu dicas aqui, né? O que a gente pode... Nesse caso, se eu estou ao lado de alguém com alguma problemática... Inclusive, a gente estava até falando aqui, a pessoa que vai ao banheiro com muita frequência ou tem muita vontade de ir ao banheiro, é um sintoma de diabetes? Sim, é um sintoma, sim. Pode ser um sintoma. Pode, né? Não quer dizer que você esteja diabético, mas quer dizer que você possa estar pré-diabético. Então, assim, boca seca... Ao banheiro eu falo para urinar, né? Urinar. Boca seca ou... A todo momento, acorda 2, 3 vezes na noite para fazer xixi. Quer dizer, a pessoa que tem muita vontade de ingerir água também sede. Você que sente muita sede, fadiga, uma grande vontade de fazer xixi, acorda 2, 3 vezes por noite para fazer xixi. Então, podem ser sintomas da diabetes. A vista, escurecendo a vista, a gente chama de vista turva, né? Também pode ser um sintoma da diabetes. A pessoa que está no meio de uma conversa aí de repente fica tonta.
já tá... A tontura não é bem, eu não diria que seria bem um sintoma da diabetes. Já é uma consequência, mas né? pode ser sim, pode ser uma consequência de quem é diabético, ou de quem já está diabético. Muito bem. Tem um profissional da área específica, assim, ou qualquer médico pode... Não, nós temos o profissional, que é o endocrinologista, né? Inclusive, nós temos esse profissional no PAN. E você que já é diabético, que sabe que é diabético, você pode pegar um encaminhamento em qualquer UBS da cidade de Caxias e para ser encaminhado para o PAN, onde você vai ser atendido pelo profissional endocrinologista, que é a pessoa adequada para tratar do problema do diabetes, né? Hoje é possível uma pessoa acometida por diabetes ter todo um tratamento pela rede básica, Sim. né? Nós fazemos o tratamento dentro da UBS. Se preciso for, encaminhamos para o endocrinologista e temos a medicação. Quem vai saber dessa necessidade ou não é o profissional da UBS, não é? Na verdade, o profissional da UBS, ele solicita os exames necessários, né? Que seria a glicemia capilar, né? Nós podemos... Tem outros exames também para a gente saber que, no caso, poderia ser a hemoglobina glicada, que nós podemos saber se aquela pessoa está... até onde a diabetes acometeu o organismo desse paciente. E quando, digamos, que essa pessoa vá para o PAN para ser orientada ou avaliada pelo endócrino, e ele retorna ao UBS. Na UBS, nós vamos fazer o acompanhamento. Vai ser acompanhado. Isso, ele vai ficar sendo acompanhado sempre na UBS. E nós também, a gente dispõe das medicações, que é a metformina e a glibenclamida. Uma vez a pessoa diabética, ela pode reverter a situação, se transformar saudável, ou vai ser diabética a vida inteira? O diabetes é uma doença crônica. Uma vez diabético... vai ter que controlar ela. Ela vai ser sempre diabética. Agora, a gente pode controlar a doença, mas curar não cura. É possível dizer que todo mundo vai ser diabético um dia ou não? Na verdade, hoje, os hábitos alimentares, eles apontam para isso, né? Porque todo o ser humano que tem uma vida sedentária e não tem um bom hábito saudável de vida saudável, que não tem uma boa alimentação, infelizmente, ela tende a ser um diabético futuramente, né? Na fase candidato idosa, a diabético daqui a pouco. Na terceira idade. Nossa. Tem uma coisa que eu gostaria de falar também, que é do diabetes na gestação. Sim. Né? A diabetes na gestação, ela ela tem sido muito comum, né? Então, é bom ressaltar que a gestante, ela tem que ter esse cuidado, ela tem que ter essa atenção na alimentação, porque hoje nós temos um acompanhamento diferenciado que é feito no CEAME, que é para gestantes de alto risco. Exatamente. Só que, assim, nós acompanhamos essa gestante na UBS, então é preciso que se faça o pré-natal. É preciso que se faça o pré-natal para que a gente possa solicitar os exames para saber se essa gestante ela pode ser ou não diabética. Né? Ou ela pode adquirir a diabetes, né? Que é a diabetes gestacional. Então, é importante a gestante estar fazendo o seu pré-natal para que a gente possa, né, detectar, né, precocemente essa diabetes gestacional. Quer dizer assim, nesse caso aí, uma mãe prevenida, ela vai diminuir as chances da criança também da criança vir a ser diabética. Ser diabética, né? Exatamente. Então, assim, uma gestante diabética, com uma gestação, é muito mais difícil para você acompanhar, porque nós temos todo cuidado, acarreta muita doença. Então, a gente tem que ter um certo cuidado com essa gestante. Muito cuidado. Muito bem. Já estamos aqui estourando o tempo. Eu só dar uma informação aqui que, segundo os dados relacionados à saúde, da Organização mesmo Mundial de Saúde, até 2030, o gasto relacionado aqui com a diabetes deve crescer. O gasto público deve crescer no mínimo 15%. Ou seja, a perspectiva não é das melhores daqui para frente. Exatamente. Então, cabe a cada um de nós fazer a nossa parte, né? Exatamente. Eu queria que você deixasse aí uma palavra final e agradecer. Eu quero agradecer mais uma vez a sua vinda aqui. Por nada, imagina. Assim,
Hoje nós advertimos a população em geral, porque não existe mais a questão de ser diabético. Não tem idade, não. De ser diabético na fase, né, de idoso, né? Que antigamente o diabetes ele acometia mais os idosos. Hoje não. Hoje acomete um jovem. Hoje acomete uma criança, hoje acomete um adolescente. Então, o que eu posso dizer para você? Prevenir. O que é prevenir, enfermeira? Prevenir é você ter um hábito de vida saudável, é você fazer uma boa alimentação, é você ter um exercício físico. Dentro da sua vida, você tem que entender que o exercício físico ele vai fazer parte da sua vida. Né? E a alimentação. Então, assim, procurar as UBSs. É muito importante você ir na sua UBS do seu bairro, procurar seu médico, seu enfermeiro, para que você seja orientado em relação ao diabetes. Por quê? Porque a diabetes, ela mata. A diabetes, ela ocasiona uma amputação do seu membro inferior. Pode ser o pé, pode ser os dedos, pode ser a perna. Então, nós não queremos isso. Então, é para isso que a gente está aqui. É para abrir seu olho. É para dizer para você que você tem que se cuidar. Muito bem. Falei então aqui com Marilene Silva, enfermeira da UBS São Francisco. Muito obrigado mais uma vez por ter vindo ao nosso programa. É um prazer. E a gente volta já já.